Labirintite, se você já teve a sensação de o mundo estar girando ao seu redor e você está ali paradinho, com muita tontura, com dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, a sensação de náusea e vômito, então esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te dar 3 causas para a popular labirintite, para você saber o que pode ser e como tratar. Ficou curioso no assunto? Então vamos comigo! O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, trabalho na parte de ortomolecular e estou aqui no meu canal hoje para fazer um convite para você. Antes de você ver o vídeo sobre labirintite, clica no sininho aqui e se inscreve no canal para você receber conteúdo sobre saúde, alimentação, qualidade de vida, tratamento das mais variadas disfunções sem uso de nenhum tipo de remédio, apenas com as mãos e suplementação. Tudo o que você pode saber sobre a sua saúde aqui no canal. Então clica no sininho, se inscreve ali, participa com a gente no canal e também dá um joinha para contribuir para esse vídeo chegar a outras pessoas, tá? O tema de hoje do vídeo é bem polêmico, labirintite. Sem dúvida é uma das coisas que mais as pessoas me procuram para eu atender. Murilo, eu tô com labirintite, e de cara eu já quero te descartar. Meu amigo, minha amiga que está vendo o vídeo, você não tem labirintite. Por que eu digo isso? Porque é um dos eventos mais raros que você pode achar e o diagnóstico ele é um pouquinho mais específico do que necessariamente aquilo que você sente. Se você sente uma tontura, uma certa náusea, um certo desconforto, né, uma vista um pouco embaçada, isso pode ser 1000 outras coisas. A labirintite clássica, propriamente dita, ela é uma inflamação dos canais labirínticos lá dentro, ela é extremamente limitante, o paciente fica acamado, fica debilitado, ele não consegue ter uma vida muito tranquila. Geralmente usa alta medicação para aliviar os sintomas, tá? E já existe uma lesão estrutural do labirinto. Isso é extremamente raro, não é o comum. Não é o comum, tá bom? Então, eu quero que você entenda que esse vídeo vai falar sobre a tontura que você sente, mas vai falar o que realmente é essa tontura. E, principalmente, 3 possíveis causas para isso, tá bom? Então, o tema do vídeo hoje vai ser em cima de labirintite, ou, como a gente pode chamar da forma correta, que é o que vocês sentem, vertigem posicional paroxística benigna, ou VPPB. Murilo, não é a mesma coisa? Não é. São diagnósticos diferentes, mas o mais comum é a vertigem que você tem, e o menos comum é a labirintite, que é o que a maioria acha que tem. Então esse vídeo já vem para quebrar esse paradigma com você, tá bom? Então vamos lá para o conteúdo. Bom, quando que acontece, o que é que causa, quais são as possibilidades dessa vertigem? Antes de explicar isso, eu preciso que você entenda um pouquinho de como funciona a captura da sua postura. Quando você está em pé, por exemplo, você está se locomovendo, está caminhando, fazendo atividade, tem sensores do seu corpo buscando informar como é que está o ambiente, certo? Então buscando como é que está através dos olhos, né? Então vendo o espaço, certo? Através da oscilação da sua cabeça, através dos canais semicirculares, o sistema vestíbulo-coclear. Então existem canais lá dentro para monitorar esse movimento, né? E também os olhos. Além disso, você tem a pele do corpo. Se você está de olhos fechados, você tatear, você consegue saber onde você está, como você está, né? Se você está em pé, se você está sentado, você consegue ter essa percepção. A pele não só da mão, mas do corpo como um todo. Porém, a pele dos pés é a mais especializada nisso por conta justamente da postura bípede do ser humano, né? Então o ser humano ele tem uma postura dinamicamente em pé, automaticamente é um dos sensores mais úteis, né? E existe um outro sensor que a grande maioria se esquece que ele existe, que é a oclusão dental. Vocês aqui no canal já devem ter visto outros vídeos meus eu falando sobre os dentes, a relação dolorosa. Se você não viu, vai no canal e dá uma conferida. Que a oclusão é um dos maiores problemas também. Por quê? Durante a noite, quando você dorme, automaticamente os olhos estão fechados, né? A cabeça não está oscilando, então o vestíbulo coclear não funciona tão bem assim, e a pele do corpo está repousada na cama, os pés não estão em contato ao solo. Então quem organiza, orienta e dá a captura de informação na maior parte noturna é a parte bucal, né? Então vamos aí para algumas relações para você entender. Todos esses sistemas, essas capturas de informações, eles têm que se integrar, eles têm que se afunilar, chegar em um órgão receptor na região nucal, chamado de cerebelo. Então vamos falar de um jeito simples, aquilo que o seu olho está vendo e aquilo que seus labirintos estão percebendo, então, ó, eu estou olhando para lá e virando a cabeça, isso é uma informação que está vindo pelos olhos e também está vindo pelo labirinto, certo? Eles têm que falar a mesma língua. Se um fizer uma coisa, se outro fizer outra coisa, vertigem, certo? Você não consegue sincronizar isso aí. Então aqui vem a primeira causa absurda para você entender, para você conectar comigo
da vertigem posicional. Se você tem tontura, a primeira causa que você pode ter é inflamações crônicas do ouvido interno na infância. Então você lá hoje está com 35 anos de idade, por exemplo, um jovem, 35 anos de idade, teve uma inflamação aos 5 anos de amígdala, garganta e ouvido, pegou aquele conjunto todo, e essa inflamação que você teve lá dentro, não é aqui no ouvido, é lá dentro do ouvido, né, do ouvido médio, que a gente chama, a orelha média, você teve uma inflamação ali dentro, gerou uma fibrose, uma cicatriz que diminuiu o movimento dessa estrutura aqui. Então eu tenho aqui o Alfred para mostrar para vocês, o meu grande parceiro da anatomia. Então esse é o Alfred, pessoal, para quem não conhece. Então você tem ossos na estrutura do crânio, ele não é assim fechado como vocês estão vendo no vídeo, ele tem pequenas suturas como essa daqui, ó, que é a sutura sagital, e essas suturas, eu vou mostrar aqui mais perto no vídeo, ó, essa sutura aqui, ó, essa daqui, ó, é a do osso temporal. E o osso temporal, dentro dele você tem o sistema vestíbulo coclear. Então, se você teve uma inflamação de ouvido e essa inflamação diminui o movimento, por exemplo, do seu osso temporal direito, a informação que esse labirinto vai ter, concorda que é diferente do lado esquerdo? Que a velocidade de resposta do corpo, mediante uma oscilação na cabeça, vai ser diferente? Então essa é uma das possíveis causas. Pô, mas só assim? Não, existem mais relações. Mas eu quero que você entenda um pouquinho de biomecânica craniana, que é bem elaborado, né? Movimento craniano, para você entender como que pode uma inflamação de ouvido gerar essa repercussão, tá? Então o temporal, ela alterando o movimento dele, automaticamente o sistema vestíbulo coclear não faz um movimento fisiológico, não está livre para operar nos movimentos da cabeça, ok? Essa é a primeira causa. A segunda causa que eu gosto de separar para as pessoas e que eu acho assim fundamental é você também associar a eventos traumáticos. Então, vamos dar um exemplo. Você teve lá, vamos pensar aqui, um acidente de carro. Um acidente de carro é a melhor opção que tem. Você teve um acidente de carro e esse acidente de carro ele te fez um fenômeno que a gente chama de whiplash ou chicote cervical, que é aquele movimento que a cabeça ela vai anterior e ela volta. Esse movimento rápido da cabeça gera uma lesão, uma disfunção, nem sempre uma fratura, nem sempre uma patologia, uma ruptura. Não chega nesse estágio. Às vezes simplesmente uma pequena disfunção na região cervical alta. Esse whiplash, esse fenômeno de velocidade do automóvel e desaceleramento do automóvel, ele vai gerar essa disfunção da cervical alta. Mas o que você tem com a vertigem? Olha, existem várias relações. Você pode ter uma vertigem do tipo que a sua vista fica um pouco borrada, um pouco embaçada, parece que está num box de banheiro com vapor, certo? Por exemplo, esse é um tipo. Você teve um acidente de automóvel, esse acidente de automóvel ele estreita, ele cria uma disfunção aqui, ele estreita a passagem de uma artéria chamada artéria vertebral, é uma artériazinha que passa mais ou menos aqui assim lá atrás, na cabeça, e se ela ficar estreitada por essa disfunção, ela vai diminuir o aporte arterial de sangue a nível cerebral. No cérebro, um dos órgãos mais sensíveis são os olhos. Automaticamente você pode ter em um movimento ou outro, principalmente de extensão cervical, a vista embaçada. É aquele cliente que ele deita e ele fala, nossa, como embaçou, além de girar um pouco, deu aquela embaçada. Então ela pode estar com estreitamento na região cervical alta por um acidente de automóvel. Esse estreitamento ele é possível corrigir. É claro que aqui eu expliquei só uma relação biomecânica, pessoal, para não criar confusões. Eu fui no ouvido e expliquei uma relação, mas teria mais umas 10 relações do ouvido com a vertigem. A mesma coisa de um acidente de carro, teria muito mais relações. Mas é para você abrir a mente. Se você teve um acidente de carro, uma inflamação de ouvido, você pode ter tontura, certo? Um outro problema, agora indo para a terceira causa, como eu falei para vocês, eu ia dar 3 causas que você pode ter. Um outro problema, e bastante comum, são disfunções de uma estrutura muito nova a nível cerebral, a nível da estrutura do crânio, que eu vou explicar para vocês, que pode estar adaptada. Adaptada ao quê, Murilo? Adaptada a vários problemas cranianos. Vamos aqui com um. A terceira causa é por rinite. Rinite, Murilo. Rinite pode dar tontura? Pode, baseado nessa explicação que eu vou dar agora para vocês aqui com o Alfred também, tá? Então, se você tem lá uma rinite crônica, né, uma inflamação crônica do nariz, e você respira e você tem dificuldade para ventilar, então você não consegue fazer bem nem a ins e nem a ex nasal. A inspiração é fisiológica no nariz, a ex nem tanto, mas é necessário que você consiga fazer as duas com uma equivalência muito grande, uma potência muito similar, para que seja fisiológico o movimento dos seios da face. Então as estruturas do nariz, elas são móveis, elas fazem um movimento como se fosse assim, né, dentro da mobilidade craniana, e para que isso aconteça, a sua ventilação nasal tem que estar ok. Ok? Então, se você tem rinite crônica, você prejudica o movimento dessas estruturas,
principalmente de um ossinho que fica bem no meio do nariz, que é chamado etimoide. E o etimoide, ele se liga a uma estrutura, e aí que começa a explicação em cima da vertigem, a uma estrutura chamada de esfenoide, que vai se ligar a uma articulação chamada sincondrose esfenobasilar. Então aqui temos um crânio cortado, ó. Aqui está o rosto, aqui temos o crânio cortado, certo? E aqui assim mais ou menos estaria a parte respiratória, tá? Onde está o nervo olfatório e tudo mais. Aqui assim, ó, pessoal, talvez vocês não consigam ver bem, eu vou tentar aproximar no vídeo, mas aqui assim tem uma articulaçãozinha. Esse aqui é um exemplo anatômico, então não é assim bem real. Essa articulação não é muito móvel, mas ela é possível testar durante o movimento. A gente consegue testar na terapia craniana. E essa estrutura, ela se conecta a um osso, certo? Que fica mais ou menos na lateral aqui assim, ó. Ele fica como estão os dedos aqui, dos dois lados. A gente pega exatamente assim esse osso que se articula aqui. Esse osso agora, de um jeito simples para vocês entenderem, eu vou pegar uma caneta. Imagina que como se ele fosse um prumo que fica atrás dos olhos. Então imagina atrás dos meus olhos, a gente consegue palpar de um lado e do outro da caneta, mais ou menos assim, certo? Atrás dos olhos. E esse prumo aqui, ó, esse prumo, se você teve uma rinite crônica, o movimento dele não vai ser fisiológico. Então quando eu viro a cabeça ele vai, quando eu viro o ponto do lado ele vai, quando eu entorço o tornozelo ele se adapta, quando eu tenho uma lesão cervical ele se adapta, quando eu tenho um problema bucal ele se adapta, quando eu tenho um problema lá no quadril ele se adapta. Então essa estrutura que é o esfenoide, o osso esfenoidal, que tem uma articulação com outros ossos bem no meio da cabeça, ele é facilmente adaptado, ele fica travado, por exemplo, assim, ou mais para lá, ou mais para cá, ele fica adaptado, geralmente por disfunções da face, pois ele governa o movimento dos ossos da face, por exemplo, o nariz. Então, uma rinite crônica gera um prejuízo no esfenoide, e no esfenoide estão ancorados os músculos dos olhos. Então você vai ter uma perda da velocidade do controle visual, controle ocular, da informação que chega a nível do sistema vestíbulo-coclear por conta de uma rinite. Eu deixei esse último, esse terceiro por último, né, por ser o mais elaborado. É necessário que o profissional da saúde ele tenha um conhecimento muito aprofundado de função de todas as estruturas do corpo, principalmente a estrutura craniana. Se tem uma estrutura do seu corpo que você não pode abrir mão, é disso aqui. E isso aqui é móvel. Então, no primeiro exemplo eu falei da mobilidade do temporal, no segundo da mobilidade do esfenoide em relação às alterações respiratórias e lá dentro do osso esfenoidal, certo? Dei um exemplo traumático também para ser uma coisa não muito frequente, para vocês poderem ter uma ideia do que tudo pode causar uma vertigem. Tá, Murilo, mas e aquela história que o médico falou, que tem uns cristalzinhos dentro da cabeça, que inflamam, que saem do lugar, isso existe? Sim, isso existe. Porém, a perda desses pequenos cílios no longo da vida é fisiológica, desses pequenos cristais é fisiológica. E não necessariamente eles são um motivo. Tá? Quando eles são motivo, existem técnicas específicas para reposicionamento. E antigamente isso era feito por alguns profissionais da área médica, hoje é mais feito por fisioterapeutas, e é uma alternativa. Mas vai por mim, a grande maioria das pessoas tem apenas uma vertigem posicional por disfunções cranianas causadas por problemas bucais, respiratórios, visuais, auditivos, traumáticos, cranianos, deformações congênitas e cervicais. Eu dei um pouquinho de bônus aqui para vocês, mas eu citei 3 causas principais para a vertigem. Se você entendeu o conteúdo desse vídeo, achou valioso, compartilha com a sua família, compartilha com seus amigos, ajuda o canal a crescer em cima da área da saúde. E se você ficou com dúvida, manda aqui embaixo para mim nos comentários que eu tento responder todo mundo na medida do possível. Todo final de semana eu respondo a maioria das pessoas no YouTube, no Instagram, onde for necessário, para sanar suas dúvidas. Qualquer coisa, nos segue lá no Instagram que eu tenho um prazer de poder te ajudar. No mais, tudo de bom.